Pessoal, que bom que vocês estão aqui no Saúde em Foco para a gente conversar um pouquinho. A ideia do programa é sempre que a gente passe uma informação interessante para que ela seja aproveitada no seu dia a dia. Hoje eu vou falar de um assunto que é muito prevalente e muito preocupante, que é queda de cabelo. A primeira coisa importante é a gente encarar o nosso cabelo como um sinalizador do que está acontecendo com o nosso organismo. Então, há uma integração muito importante do cabelo, do fio de cabelo com o nosso organismo, e ele dá sinais. Então, de uma maneira geral, para vocês entenderem, quando nós pensamos em cabelos do couro cabeludo, normalmente, 85% deles estão na fase de crescimento e cerca, então, de 15% estão em fases que nós chamamos de repouso e de queda. Então, gente, durante a vida toda, o nosso cabelo faz esse ciclo. Ele nasce, ele cresce, ele morre e ele volta a nascer. Isso é uma coisa impressionante, porque é como se ele cometesse assim um suicídio e retornasse, tornando tudo igual. Então ele cicla. Isso está acontecendo o tempo todo. E como eu falei, se está tudo normal, você está saudável, está sem estresse e tudo mais, 85% dos cabelos estão crescendo e 15% estão ou numa fase de repousar ou numa fase de cair. Essa fase de crescimento, ela geralmente tem uma média de duração de 4 anos, então o fio fica lá crescendo, crescendo. Mas tem pessoas que têm um crescimento de 2 anos só e tem pessoas que têm um crescimento de 8 anos. Por isso que tem gente que fala, meu cabelo não passa desse comprimento e eventualmente não passa mesmo, porque se ele tem um ciclo de 2 anos, chegou em 2 anos, ele vai para o repouso, cai e aí ele nunca vai ficar comprido. Então assim as coisas vão indo. Agora, qual a relação do nosso cabelo com o nosso organismo? É uma relação de gestão. O organismo ele tem uma gestão muito eficiente, muito inteligente. E ele gasta muita energia com esse crescimento do cabelo. Se a gente pensar no nosso corpo, na nossa fisiologia como um todo, o primeiro lugar de gasto de energia é para formar as células sanguíneas, os glóbulos vermelhos, que estão sempre se formando e morrendo, se formando e morrendo. O cabelo é o segundo lugar, então há um gasto de energia importante. Então, baseado nisso, quando o organismo sente que ele está sendo ameaçado, que ele precisa ter mais energia, para lutar contra alguma coisa, então ele vai restringir o crescimento do cabelo. Então presta atenção, você teve Covid, então você está sendo atacado lá por um vírus, esse vírus causa uma grande inflamação, todo o nosso sistema imunológico, todo o nosso organismo se mobiliza para destruir aquele vírus, para se defender. Nessa hora, o organismo não quer gastar nenhuma energia com queda de cabelo. Então ele empurra, ele dá uma ordem para que os cabelos que ainda estavam na fase de crescimento vão para a fase de repouso. Só que aí muda a fisiologia normal e eles vão todos ao mesmo tempo. Então você perdia 15% de cabelo normalmente naquela troca, agora você chegou a 30, a 40. Só que esses cabelos não caem imediatamente. Eles caem, na verdade, 2, 3, até 4 meses depois, que essa é a fase de repouso. É a fase que o cabelinho foi empurrado para não ter crescimento e fica lá paradinho, quietinho. E 3, 4 meses depois você tem aquela queda absurda. Então, este é o raciocínio. E, além disso, por exemplo, se você tiver uma alteração da sua glândula tiroidiana e ela estiver funcionando mal, o primeiro sinal que pode haver é uma queda de cabelo. Se você tiver uma anemia, seu ferro, ferritina estão baixos, você pode ter como primeiro sinal uma queda de cabelo. Então, gente, isso significa que você tá lá na sua vidinha, teu cabelo cai um pouquinho, você vê no banho alguma coisa, no travesseiro e tal. De repente aquilo aumenta muito, você começa a ver cabelo em todo lugar, você parece que tá esvaziando o couro cabeludo.
fique atento. É necessário uma avaliação com o dermatologista para saber o que está acontecendo aí para que você esteja perdendo tanto cabelo. E as coisas precisam ser corrigidas. Então, isso pode acontecer também se você tiver emagrecido muito, e essas dietas atuais, às vezes exageradas, restritivas, podem levar a isso. Algumas medicações, como o próprio Ozempic, podem, por causa de um peso que é perdido muito rapidamente, o organismo tenta se acomodar, mas ele não gasta energia com o cabelo, então o cabelo pode cair. E também um estresse muito intenso. Sim, se você está muito estressada, chegou aquele momento que tá tudo errado, tá tudo difícil, sua mãe tá doente, seu filho não tá indo bem na escola, no trabalho o seu chefe é aquele pior. Então, assim, isso e outras questões emocionais podem sim levar a uma queda de cabelo significativa. Então, pessoal, eu queria dar essa informação para vocês, para não pensar que queda de cabelo é simplesmente comprar um remedinho na farmácia e usá-lo, né? Às vezes o cabelo até vai voltar sozinho porque o organismo se recompõe, mas às vezes não. É algo mais sério e que precisa ser investigado. Se você tiver dúvidas sobre esse assunto e quiser conversar com a gente, saudeemfoco@revistaoeste.com.